Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 24 de março. O clima no exterior teve menos favorável nessa terça, continuando os receios aí com piora da pandemia em países europeus, que em alguns casos estão voltando a anunciar medidas estendidas aí de ampliação da contenção de mobilidade das pessoas. Nos Estados Unidos o mesmo ocorreu, mas em intensidade menor, só que nos Estados Unidos também se adiciona agora o receio de aumento dos impostos no futuro para financiar esses programas de investimento em infraestrutura que estão sendo discutidos no governo Biden. É algo ainda bem incerto, essa questão, mas quando o humor muda, ele fica um pouco mais negativo, qualquer evento minimamente contrário ao que o mercado quer ganha uma maior relevância, tá? Então, assim, o sentimento ruim em relação, inclusive, a uma eventual desaceleração agora da atividade global por conta da pandemia e tudo mais, fez o preço de algumas commodities cair, como foi visto no petróleo, e isso obviamente repercutiu negativamente também no Brasil, onde a Bolsa seguiu os principais índices internacionais com desvalorização. Então o Ibovespa ontem caiu aí quase 1,5% de novo. Tá? Agora pela manhã, por outro lado, alguns dados econômicos na Europa referentes a março mostraram resiliência, são os PMIs, o que traz algum ânimo, Então os mercados lá fora eles estão amanhecendo melhores do que ontem, registrando algum ganho e buscando digerir essas demais notícias negativas recentes, mas aquela história, a gente tem que colocar tudo em contexto e olhar o ponto de partida, Tem que lembrar que os ativos de risco eles estão num nível valorizado depois de altas relevantes nos últimos meses, e sempre vai ter algum tipo de pausa para reflexão sobre a sustentabilidade dessas trajetórias de alta em meio a esses ruídos negativos que inevitavelmente aparecem e que por vezes ganham uma ressonância maior e às vezes nem tanto, tá? Aqui no Brasil, o clima hostil com a piora das mortes e contaminações aí não deixa os analistas perderem de vista uma eventual necessidade de ser decretado um novo estado de calamidade pública, Então, esse é um meio que abre espaço para maiores gastos, retirando aquelas amarras das regras fiscais, tá? Decretar a calamidade não é o cenário básico, A gente crê que ainda tem tempo para lidar com a situação, enquanto o novo auxílio emergencial vai se desenrolar durante 3, 4 meses, e enquanto entra em campo as vacinas, que podem ganhar ou devem ganhar celeridade nos próximos meses. Mas, de toda forma, a sensação térmica de hoje ela é bastante ruim e enseja, lógico, questionamentos. O fluxo de notícias está ruim, então é óbvio que vai ter pressão, vão ter discussões sobre mais gastos e tal. Na renda fixa, inclusive, isso está se refletindo por meio de alta das taxas prefixadas mais longas, diferente até do que a gente estava imaginando que fosse acontecer. Ontem de noite o Bolsonaro ele fez um discurso em rede nacional com teor muito direcionado para o tema das vacinas e das pretensões aí de imunizar a população até o fim do ano. Ele não entrou na seara aí mais polêmica sobre isolamento, uso de máscara e tal, só indicou que o governo tem que estar absolutamente focado na produção de doses de vacina e tudo mais. Falou de alguns números, deu essas projeções ambiciosas, para dizer que estão fazendo um trabalho incessante de combate aí à pandemia. É óbvio que essa fala ela está sujeita a críticas negativas e positivas por uma série de razões, mas assim, do ponto de vista prático, a gente tem que olhar efetivamente para a velocidade de vacinação daqui em diante. Tá? Hoje deve ocorrer esse encontro entre chefes de poderes em que o presidente, o Bolsonaro, e alguns dos seus ministros devem organizar melhor a atuação no combate à pandemia. Provavelmente eles vão mostrar para todo mundo que estiver participando informações e estatísticas sobre infraestrutura de saúde, logística, o que tem, o que não tem de medicamento, enfim. Mas assim, o fato é que as pressões sobre o Planalto elas estão bastante grandes, com cobrança de atitudes mais eficazes nessa guerra que a gente está vivendo, Então muitos empresários de renome eles estão cada vez mais vocais nessas exigências do governo
e agora eles estão se reunindo com os comandantes aí da Câmara e do Senado, querendo dar um sinal de que só resta recorrer ao Congresso, porque eles não veem resultado vindo do Executivo Federal, né? E aí ainda ontem, né, ajudando um pouco na sensação de instabilidade, no STF saiu vitoriosa a defesa do ex-presidente Lula, porque a segunda turma do STF acabou decidindo pela suspeição do Sérgio Moro nas investigações e na condenação aí do Lula no caso do Tríplex do Guarujá. Em tese, essa falta de imparcialidade do Moro vai se restringir a esse processo exclusivamente, mas é provável que agora isso abra espaço para questionamento em outros processos, né? Então, assim, esse assunto ele só eleva a temperatura do debate político que antecipa aí a corrida eleitoral de 2022. Então, são muitos vetores operando simultaneamente, e a briga toda é para que a crise sanitária não se transforme realmente numa crise política e institucional, né? Na frente da política monetária, a ata da última reunião do Banco Central, que foi conhecida ontem, reforçou o tom mais cauteloso. O BC falou mais uma vez que que a surpresa com o crescimento da economia foi positiva, né, até o passado recente, mas sem deixar de considerar a piora que a gente deve viver agora em função da intensificação da pandemia. Mas ele salientou que o efeito agora dessa piora da pandemia deve ser menor no crescimento do que foi no ano passado e prognosticou ainda uma recuperação no segundo semestre que pode ser mais forte, justamente na esteira das vacinas e da reabertura, né, dos negócios e tudo mais. E aí ele considera que talvez a ociosidade dos fatores de produção não está tão elevada como todo mundo imagina e, portanto, essa ociosidade não vai contribuir de forma relevante para uma desinflação. E, em paralelo, a inflação corrente, já em aceleração, ela coloca em risco o controle das expectativas olhando para o futuro, né? E isso requer que seja retirados estímulos extraordinários de política monetária e que isso aconteça de forma mais célere, né? Tirar estímulo extraordinário é subir os juros e de forma mais célere é fazer em ritmo, né, mais acentuado. Então, assim, o conteúdo da ata ele pode sim dar subsídio para as pessoas que acham que a Selic vai subir em 1 ponto percentual. Esse não é o que sinaliza necessariamente o Banco Central, mas pode ter, né, uma piora adicional agora nas pressões de preço ao consumidor que o farão, né, ir mais rápido e talvez até subir a Selic para além do que ele está imaginando. Então tem muita gente projetando Selic indo a 6% ainda nesse ano. Não é o nosso cenário, mas é algo absolutamente passível de acontecer, né? O nosso mercado de renda fixa aqui, ele está precificando um orçamento significativo de aumento da Selic, inclusive com grande probabilidade de ela subir realmente 1 ponto percentual agora já em maio. Eu fico por aqui, bom dia a todos.